tentando fazer a apresentação, fechamento. O Vale do Peixe Bravo, que já foi falado várias vezes assim como a região lá de Caetité, na Bahia, dentre os sistemas que a gente está discutindo, que fazem parte da publicação, são os dois menos estudados, né, os quais a gente tem menos informação, com exceção, claro, daqueles estudos clássicos da geologia, né? Então é interessante a gente pegar esse gancho como encerramento do evento, do livro, né, e da nossa participação. Bom, o Vale do Peixe Bravo, ele pega 5, 6 municípios lá na região norte de Minas Gerais. Ele tem uma peculiaridade bem interessante. Ele está exatamente na área de contato da Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. Então, quando a gente pensa em diversidade biológica, a gente tem elementos transitando aí, né, da flora desses 3 biomas. Como o Rogério acabou de apresentar, a questão arqueológica, né, e o registro arqueológico cultural da região tem um potencial muito grande, né, até então desconhecido. A gente fez umas 2 campanhas, o Rogério participou de uma campanha no qual foi feito alguns registros e abre um outro potencial, perspectiva também arqueológica associada a esses sistemas, né? Aqui só uma visão do peixe bravo, que dá nome à localidade. Em cima, vocês verem a qualidade ambiental, né? Comparado com os cursos d'água que nós conhecemos, é uma coisa difícil de se ver. E aqui é a área geográfica mais elevada, que é o Morro Grande, chega a 1.100 metros de altitude. Aqui, em primeiro plano, a gente está vendo um bloco de quartzito, de itabirito, desculpa. Bom, as fitofisionomias, como vocês podem imaginar, são riquíssimas, assim como todas as outras áreas, né? O grande diferencial, como está numa área de contato de 3 biomas, a gente, em poucos quilômetros de distância, as cangas têm elementos aqui, né? De mata decidual, florestas associadas a curso d'água, né? A própria vegetação de canga, que é extremamente diferente das outras, né? Se a gente for falar um número aqui, talvez a similaridade é acima de 90%, falando de vegetação, né? E de estrutura também de plantas. Então, um sistema novo, do ponto de vista do conhecimento, né? Está iniciando as pesquisas agora. Entretanto, com as poucas coletas que foram feitas, né, pouquíssimas coletas foram feitas, já coletamos ali 4 espécies raras, citadas naquele livro de plantas raras do Brasil. Dessas 4 espécies raras, 3 já estão citadas na atualização da lista de plantas ameaçadas do Brasil. Todas as 3 ali, no caso, são cactáceas, né? Todas elas na categoria em perigo, né? O que é interessante? Foi revisto as listas vermelhas da flora e fauna. No final do ano passado elas foram publicadas, né? Mesmo com essa revisão extremamente atual, a grande maioria de todos os organismos que vocês ouviram falar aqui estão fora dessas listas. Por quê? Primeiro, que são organismos que estão sendo descritos muito recentemente. Segundo, você tem muito pouco dado, então elas nem entram. Elas entram na categoria de dados deficientes. Mas, a priori, a gente pode falar para o Brasil todo, como são áreas muito restritas e todas já estão ameaçadas por algum elemento ou mais de um elemento, elas encaixam pelo menos naquele critério B1 da IUCN. Então, a gente pode falar com certeza que toda planta que for endêmica, restrita desses sistemas ferruginosos, aplicando diretamente lá o conceito do IUCN, já entra lá com pelo menos a categoria vulnerável. Só que nas listas oficiais é o menor número que a gente consegue já encontrar, né? Lá no Peixe Bravo, né, o professor Francisco Buchmann, ele não pôde estar presente, então tem um capítulo específico sobre isso. Já foram descritas 18 paleotocas, esta aqui é uma delas, né, paleotoca da caverna do Mocororô. Então tem registro paleontológico. Nós temos aqui, o Rogério fez esse trabalho lá com a gente, né, de um registro desses painéis que nós encontramos numa caverna desenvolvida em diamictito ferruginoso. São painéis correspondentes a incisões verticais, né? O Rogério, depois, se ele puder dar algum detalhe sobre isso, mas é interessante quando a gente faz um estudo e vê com detalhes, são incisões que elas contêm descontinuidade, né? Talvez levando mais para alguma coisa produzida pelo homem do que um artefato natural. Mas isso também, como quase tudo que foi falado aqui, está no início da investigação, né? Uma coisa muito interessante que a gente verificou lá no Peixe Bravo, né? Registro de algumas cavidades. A gente está vendo aqui murinhos feitos com
com a própria canga em algumas cavidades, muros bem antigos, a gente pode ver aqui com líquens e musgo crescendo sobre eles. E aí, investigando, o Rogério, o Felipe Carmo, conseguiu uma literatura interessante que justamente no local do Peixe Bravo, onde a gente encontrou esses registros, é aliado ao registro histórico, né, comunicado lá pelos moradores mais antigos da localidade, provavelmente aqui a gente tem alguns registros, elementos históricos da passagem pela coluna Miguel Costa Prestes, de 1926. Também um outro elemento novo para ser explorado lá na região, né? Falando de invertebrados, a gente teve o prazer de ir com o Drops lá, uma única visita, né? Se eu não me engano, foi encontrado com uns organismos lá também interessantes, provavelmente espécies novas. Então, é uma realidade de todos esses sistemas que nós estamos falando aqui. Alguns são um pouco mais estudados, outros um pouco menos, mas é uma realidade que a gente tem para os geossistemas aqui do Brasil, né? Falando de serviços ambientais, lá é uma área do semiárido brasileiro. Em 3 municípios, com certeza absoluta, onde nós fomos, nas localidades rurais, onde estão inseridos esses sistemas, não há fornecimento de água, não há saneamento básico. Então, 100% das famílias retiram sua água das nascentes, diretamente das cangas. Nós temos um distrito inteiro, conhecido como distrito de Nova Aurora. Aqui é o abastecimento público do distrito de Nova Aurora, é um cano que sai lá de dentro da canga, com uma água que é captada aqui, bombeada para a comunidade. E aqui, né, também, para a gente perceber, não escapa da nossa realidade as ameaças lá na região do Peixe Bravo. Nós não temos, obviamente, uma região de baixa densidade populacional. Uma ameaça recente para os sistemas novas prospecções que estão sendo feitas. Então, aqui a gente tem em vermelho uma canga, né? A vegetação ao redor, que vocês estão vendo, são várias praças de sondagem de mineração, né? Então, mesmo antes do empreendimento estar instalado, né, com a sua licença, a gente já percebe degradação no sistema, que é muito pouco resiliente, tem muita espécie ameaçada, muitas espécies para serem descritas. Então, mesmo essas intervenções consideradas pequenas em termos de área, já trazem alguma degradação para o ambiente, né? Aqui, muito comum ao redor, a questão do carvão ilegal, usando plantas nativas, que é uma das únicas fontes de renda da população que está lá na comunidade rural, né? Então, isso é muito comum na região lá do Peixe Bravo. E também esse painel, que é uma síntese de tudo que foi discutido, pelo menos pelo João Madeira, né? Aqui a gente está vendo os geossistemas destacados, aqui o espinhaço, né? Sul-norte, então ele fica ao leste do espinhaço. Quando a gente plota todas as áreas protegidas conhecidas na região, a gente percebe aqui, a gente tem aqui o Parque Estadual de Grão-Mogol, Parque Estadual de Serranópolis, Serra Nova, e essa área delimitada de vermelho, onde estão as mineralizações. Então a gente não tem nenhum tipo de área protegida, como o João já mostrou lá na apresentação dele, né? Então, esses detalhes todos a gente discute alguma coisa num capítulo. O Rogério contribuiu bastante com estudos sobre os painéis e sobre a coluna Prestes, né? Fez uma revisão bem interessante. Vou aproveitar aqui o horário, que a gente já está quase finalizando. Eu vou convidar a Luciana para vir aqui também, né? Com isso a gente fecha os capítulos todos. A gente agradece muito a presença de todo mundo. Foi um curto espaço de tempo que a gente conseguiu recursos, mobilizar as pessoas para organizar o lançamento do livro, do ato. Gostaria de agradecer o pessoal do Pristo lá, que fez plantão extra nos últimos dias. Agradecer imensamente os autores, né? E sem nenhum clichê, mas usando um clichê, o livro é o produto, né? A gente pode usar que, se a gente foi mais longe com o livro, é porque a gente estava amparado aqui em ombros de gigante, parafraseando o Isaac Newton, né? O grande Isaac Newton. E a ideia, a partir de agora, o que é? Pegar essa rede, que a gente já está chamando de rede colaborativa, começar a fazer projetos integrativos. Por exemplo, a gente já convidou o Drops para ir com a gente no Peixe Bravo, né? Tem interesse da gente começar a fazer estudos integrando cavidade, flora, arqueologia com o Rogério Tobias. E quem tiver interesse, né, em participar, o professor Leandro, acho que ele não está mais aí, né? Da UFOP, já foi, né? Da UFOP ele também está começando a fazer estudos com microbiologia em cavidades. Ele ficou muito interessado em conversar com o professor Piló, com o Rodrigo,
Então, qual que é a ideia? A partir deste livro, dessa publicação dos autores, a gente começar a interagir com essas áreas todas. A professora Adriana não pôde vir, né, de Mato Grosso do Sul, mas já se disponibilizou também a participar dessa rede. As instituições, os outros pesquisadores, né, o professor Paulo de Tarso, o João Madeira. Então, estamos abertos a conversar e tentar ir a um nível acima desse, que é integrar, fazer estudos de longa duração. Quem sabe a gente consegue, em algum lugar, fazer estudo, né, multidisciplinar de longa duração. Vou passar para a Luciana, para ela... O que dizer, né? Já concluiu tudo. O trabalho também com as PANs, né? O Plano Nacional de Ação, né? Com as plantas das cangas, ajudar também em outros projetos, a divulgar, fazer força, né? Por exemplo, a rede, junto com a reserva da biosfera da Unesco, da Serra do Espinhaço, fazer deles, eles não poderão ficar até o final, mas nós vamos assinar uma parceria com eles, e também o apoio técnico, vendo os meninos aqui, né, os companheiros de luta, colegas de trabalho, que o Prístino também está disponível para conversar, trocar ideias e trabalhar juntos, seja no apoio técnico às várias instituições e desenvolvendo pesquisas. Obrigada a todos.